meus amigos, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam super bem. Espero que vocês estejam com a bateria recarregada para começar amanhã, firmes no atendimento dos alunos de vocês, firmes no treinamento de vocês. Muita gente entrou em contato perguntando sobre o tipo de intervenção que é feita no ligamento cruzado posterior. Normalmente eu ensino muito sobre ligamento cruzado anterior, reabilitação de cruzado anterior. Eu estou gravando em uma aluna minha aqui todo o passo a passo que foi feito do cruzado anterior dela no pré-cirúrgico. Só que perguntaram hoje sobre o ligamento cruzado posterior e reabilitação. Já vou explicar. Antes de qualquer coisa, já vou te falar. Não tem. Assim, você não consegue deixar de uma maneira satisfatória o joelho de uma pessoa que teve ruptura de ligamento cruzado posterior, tá? É um paciente, é uma pessoa que não vai mais agachar, não vai fazer leg press, não vai fazer, na verdade, exercício nenhum, vai fazer cadeira extensora. Porque qualquer coisa que projete a tíbia para trás, vamos imaginar que esse aqui fosse o joelho da pessoa, esse aqui o fêmur e aqui a tíbia, o cara está sentado. Ele vai agachar, a hora que faz isso, uma força impulsionando a tíbia para trás, um cisalhamento posterior da tíbia, sem o ligamento cruzado posterior, vai mesmo. Seu quadríceps não segura isso aí no lugar. Então assim, claro, o ligamento cruzado anterior é extremamente o principal estabilizador do seu joelho. Mas o ligamento cruzado posterior, se por algum acaso o seu aluno ou a sua aluna não fizerem a reconstituição dessa estrutura, eu diria que mais de 80% dos trabalhos de reabilitação se perderam. Não tem um afundus que possa ser feito, não tem um leg press que possa ser feito, não tem um agacho que possa ser feito, não tem uma mesa flexora que possa ser feita, não tem uma cadeira flexora que possa ser feita, não dá para fazer flexor na bola. Sem o cruzado posterior, não dá para se fazer nada que não seja a extensão do joelho às custas do quadríceps isoladamente. Então vai fazer cadeira extensora e só. Os outros trabalhos, eu posso fazer isometria como você recomenda? Não pode, não tem o que ser feito. Vou fazer propriocepção na plataforma. Não, você não vai. Realmente, assim, é uma intervenção que precisa ser feita cirurgicamente. A recuperação não é mediante exercícios, como é o caso do cruzado anterior, que você logo de cara já começa fazendo exercícios do tipo leg 90, começa fazendo exercícios como o recuo, depois o afundus, depois de algum tempo os próprios agachamentos. Isso é cruzado anterior. Cruzado posterior, amigos, infelizmente não tem o que você fazer. O pós-cirúrgico é com o joelho extremamente fixado em extensão. O fisioterapeuta vai fazer um esforço tremendo e inclusive doloroso para flexionar esse joelho. Vai doer bastante, muito mais do que de cruzado anterior. E a ossificação é feita, ossificação ao redor do pino, ao redor do parafuso, e ela se consolida depois de 8 meses. Então essa pessoa vai voltar a fazer fortalecimento de joelho daqui a 8 meses, e você não vai fazer nada em relação a isso. Mas nós vamos voltar a falar disso no momento apropriado. Eu vou responder a pergunta que fizeram, porque falaram assim: mestre, eu acho bonitinho, mestre, a minha aluna, ela tem ruptura total de ligamento cruzado posterior, e quando ela faz caneleira, no dia seguinte o joelho dela está com água. Pera aí. Esse edema da cápsula articular, esse edema intra-articular, que o pessoal chama de água no joelho, aconteceu depois de ter feito caneleira. Vamos tentar entender isso, tá? Vamos tentar entender isso. O joelho da pessoa está aqui, a tíbia está para cima. A tíbia está para cima. O deslocamento que acontece nela seria para baixo. Quem impede esse deslocamento aqui é o cruzado anterior. O posterior não tem nada a ver com isso.
ok? Não, é porque quando chega lá embaixo, Haddad, os isquiotibiais puxam a tíbia para cima e força a posição do cruzado posterior. Trouxe até uma maquetezinha aqui para vocês entenderem isso. Eis o nosso joelhinho apenas para a nossa discussão. Então, a pessoa estava assim, né? O joelho flexionado, tá? A patela está de cá. E aí fez caneleira para cima e caneleira para baixo. Então, nessa posição aqui embaixo, o posterior de coxa puxou a tíbia para cima. E isso forçou a região do ligamento cruzado posterior. Tá. É uma hipótese bem legal, faz bastante sentido. Dependendo do peso da caneleira forçando para baixo, os isquiotibiais iam ter que puxar muito forte para cima para segurar isso. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você forçar a posição do ligamento não causaria edema articular. Eu vou explicar. Quando uma articulação sinovial, pode ser interfalângica, por exemplo, quando você força uma articulação, a estrutura que recobre a articulação, vocês vão lembrar disso, a gente chama isso aqui de cápsula articular, lembra? Revestindo a articulação, então no caso do joelho, aqui pela frente você vai ver o tendão do quadríceps, a posição da patela, o ligamento patelar, colateral fibular de um lado, colateral medial ou colateral tibial do outro. Anteriormente, vou flexionar esse joelhinho aqui, você vai ver lá dentro o ligamento cruzado anterior e por aqui o ligamento cruzado posterior. Então, o cruzado anterior não deixa a sua tíbia vir para frente, o deslocamento anterior da tíbia não acontece, e o cruzado posterior impede o deslocamento posterior. Ao redor dessa estrutura composta e incompleta, sinovial, nós temos uma cápsula articular. Essa cápsula articular, amigos, ela tem uma membrana fibrosa, uma cápsula fibrosa, que é a porção externa, é o revestimento externo. Internamente, ou seja, o avesso da cápsula articular, tem uma lâmina lisa, serosa, que se chama membrana sinovial. Então, a parte de dentro da cápsula articular é a membrana sinovial. Quando alguma coisa força a articulação para lá ou para cá, gera estresse mecânico, tensão na cápsula articular, agride a cápsula. O seu lado interno, portanto, a membrana sinovial, começa a produzir mais sinóvia. Algumas pessoas falam até que isso é um mecanismo de defesa. Não vem ao caso discutir isso. Aumenta a produção de sinóvia pela própria estrutura da articulação. A cápsula articular libera uma quantidade aumentada de líquido sinovial e causa esse edema articular. Água no joelho. Pois é. Mas por que isso aconteceu? Bom, se eu entendi a posição que o nosso colega aqui, eu esqueci o seu Instagram, mas se me perdoa, eu sei que você vai assistir, depois você me manda um oi. Mas vamos imaginar aqui, ó, o fêmur está aqui, a tíbia e a fíbula aqui. E aí a pessoa, a sua aluna, faz essa posição e apoia o joelho da perna de apoio no solo. Faz assim no solo, ó. Pronto. O seu peso incide aqui e o seu joelho está encostado no chão. Quem é que não deixa a sua tíbia ir para trás mesmo? O ligamento cruzado posterior, que está ausente no caso da sua aluna. Portanto, esse movimento aqui, ó, não é contido e a tíbia se desloca para trás. Você está vendo essa estrutura azul de um lado e do outro? Menisco medial, menisco lateral. Junto com essa translação da tíbia posterior, esse deslocamento para trás da tíbia, a hora que o seu peso incide no joelho, os meniscos também vão se deslocar para trás. Um deslocamento que está além do programado para aquela articulação e pode inclusive mudar o posicionamento dos meniscos. E quando ela volta na posição,
Existem forças compressivas adicionais naquela articulação. Entenda então, não é a perna que trabalha que está sofrendo estresse mecânico, mas a perna de apoio. Ah, Dade, se eu entendi a posição que você está sugerindo, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu entendi direito o que você me mandou no privado aqui, é isso. Então, quando ela apoia o joelho dela dobradinho no solo para treinar a outra perna, essa perna que não tem o ligamento cruzado posterior sofre um estresse tremendo. Querido, para resolver isso aqui, só se o joelho tivesse uma reconstituição desse cruzado posterior que eu mostro aqui para você. Sua aluna não tem o ligamento cruzado posterior. O que eu posso fazer então para o peso dela não incidir na hora que ela encostar o joelho no solo? Ué, pega o banco de fazer flying, o banco de supino e apoia a barriga dela. Então ela vai ficar posicionada, deixa eu deixar isso aqui. O banco vai estar posicionado assim, ela pega e se deita na transversal. O joelhinho dela fica do outro lado do banco e as mãos dela do outro. Então as pernas de um lado, as mãos do outro. Ela vira uma ponte ali sobre o banco, ela apoia a barriguinha dela no banco. Diminuiu o peso que incide sobre o joelho. Ela vai trabalhar com essa caneleira plenamente, vai continuar com o glúteo forte, vai fazer um excelente trabalho muscular e não vai ter peso nenhum em cima do joelho. Então veja bem, é uma lesão completamente diferente da que nós temos no quadro de reabilitação de cruzado anterior. Aqui no estúdio eu tenho aluna que rompeu o cruzado anterior e que na véspera da cirurgia estava fazendo o leg press com 200 quilos. Fez isso na segunda-feira para operar na terça. Nós tínhamos um mês para ganhar força nos músculos ao redor da coxa dela, quadríceps, adutores, isquiotibiais, panturrilha. Um mês para que ela tivesse sucesso no pós-cirúrgico e voltasse para as quadras de vôlei. Veja bem, nessa condição contra o relógio, eu tinha que treinar força do membro inferior todos os dias. Mas era uma lesão de cruzado, amigos, anterior. Cruzado anterior, eu não faço cadeira extensora de jeito nenhum. Esta semana, inclusive, eu vou publicar para vocês aqui no Instagram o artigo que mostra as forças no cruzado anterior, no agachamento, no leg press e na cadeira extensora, e você vai descobrir que com lesão de cruzado anterior você agacha perfeitamente, você faz leg press perfeitamente, o que você não faz é extensora. E nós tínhamos um mês para fazer esse trabalho. Em um mês nós chegamos a 200 quilos no leg press, e não é na dinâmica não. O leg press está parado embaixo, apoiado na plataforma, ela colocava o pé e fazia a concêntrica, ou seja, ela saía do zero e levantava 200 quilos. Você está pronta para a cirurgia, pode ir que vai dar tudo certo. E agora nós estamos com um mês de pós-cirúrgico, um mês. O pessoal da área médica geralmente libera a musculação depois do terceiro mês. Nós estamos com um mês de pós-cirúrgico, ela já está com um leg press de 115 quilos. Por que isso aconteceu? Porque a musculatura foi muito bem trabalhada para fazer a cirurgia. Ela lesionou. O tempo que o plano demorou para liberar a cirurgia foram 4 semanas. Foi o tempo que eu tive para fazer ela ganhar força no trabalho. Então, amigos, vejam, por isso que ela treinou todos os dias o mesmo músculo, mas ela treinou força, ela não treinou hipertrofia. Reforço, esse trabalho é um trabalho feito para lesões e rupturas de cruzado anterior. Para cruzado posterior, infelizmente, só sobrou fazer cadeira extensora. E se ainda assim tiver presença de sinal doloroso na parte média do joelho ali, melhor não fazer, tá? O certo é fazer a reconstituição. E se precisar fazer a caneleira, dá uma olhada nas observações que nós fizemos, vocês vão aproveitar demais. Fiquem com Deus, um par de dumbbells e uma semana abençoada para vocês. Beijo no coração.